está morta. Por que enfadas mais o mestre? Mas Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Amém? Pode sentar no programa. Pai, te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por aqui estarmos, Pai. Graças te damos, Deus. Obrigado por estarmos na sua casa. Ó Deus, obrigado pelos louvores, Deus, por tudo que aqui foi feito até agora, no nome de Jesus. Toma nossas vidas debaixo da tua potente, poderosa mão. Obrigado por cada um que aqui adentrou. Amém. Obrigado por cada um, meu Deus, Pai, que tenha ouvido a sua mensagem, Pai, quer seja daqui de perto ou de longe. Deus, vai alcance, Pai, dessas vidas, Pai. Vai alcance, Pai, de cada um, meu Senhor. Vai visitando nessa noite. A Deus, porque é o Senhor, Pai, Deus, que traz o arrependimento a cada um. É o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É o Senhor, meu Deus, o único que pode tornar nova todas as coisas. Fala conosco, ó Deus, de uma forma especial. Toca nos nossos corações, nossa alma, nosso entendimento. Ó Deus, que venhamos sair daqui diferente de como adentramos, Senhor. Que a tua palavra possa ir de encontro a cada um de nós, meu Senhor. Ó Deus, para nos curar, para nos libertar, para nos salvar. Ó Deus, para nos fazer enxergar. Ó Deus, Pai, em nome de Jesus, que as escamas possam cair. Ó Deus, que vidas venham ser transformadas, que vidas venham ser regeneradas, meu Pai, no nome de Jesus. Porque há poder no teu sangue, há poder na tua palavra, Pai, para mudar, há poder, meu Senhor, porque é o Senhor que ordena, é o Senhor que faz, é o Senhor que revela, é o Senhor, meu Deus, que faz todas as coisas, meu Senhor. Amém. Deus, por isso nós sempre te agradecemos, meu Senhor, por aqui estarmos, Senhor, porque o Senhor está conosco, Pai, e agindo, meu Deus, o Senhor nas nossas vidas, ninguém impedirá, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, está aqui a palavra, o Senhor ministrou essa mensagem. A Bíblia diz que Jesus, mais uma vez, ele estava ali num barco, indo de um lado para o outro, voltando ali a Cafarnaum. Louvado seja Deus. E a Bíblia aqui diz, irmãos, que aonde Jesus ali chegava, uma grande multidão sempre estava ali pronta a esperar, uma grande multidão o acompanhava, e a Bíblia diz que ele estava ali sempre junto ao mar, às vezes com centenas, milhares de pessoas. Louvado seja Deus, estava ali na sua orla, né, ali das suas vestes, próximo, para querer ouvir o que o mestre tinha a dizer, para querer ouvir as palavras de vida eterna, porque a palavra de Deus, ela pode mudar a minha e a sua vida. Porque a palavra de Deus, quando eu e você tomamos posse e ouvimos ela, né, do fundo do nosso coração, a Bíblia diz que Jesus, ele pode mudar a minha e a sua vida. Por isso ele diz na sua palavra que ele torna nova todas as coisas. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que num certo dia, como ele ali estava, uma grande multidão, chegou até ele um dos principais da sinagoga. Louvado seja Deus, muitos chegavam ali para o desafiar, muitos chegavam ali para tirar o seu crédito, na verdade, mas esse, por nome de Jairo, quando viu Jesus, louvado seja Deus, ele logo se prostrou ali aos seus pés. E a Bíblia diz que ele rogava-lhe muito, dizendo: mestre, a minha filha está à beira da morte. Eu rogo, Senhor, para que o Senhor venha, para que o Senhor venha colocar as mãos sobre ela, para que ela possa então sair desse estado, para que ela possa sarar, para que ela possa viver. Aquele chefe, aquele homem, aquele principal da sinagoga, talvez ele já havia dado como perdido aquela causa. Talvez ele já havia desanimado, mas ele sabia que ainda existia uma saída. Ele sabia que ele não poderia entregar os pontos completamente se ele o tempo todo ouvia dizer o que Jesus fazia. Se ele ao tempo todo a mensagem chegava talvez até ele, que Jesus curava,
que Jesus libertava, que Jesus fazia milagres, que Jesus fazia maravilhas. Qual era o pai, irmão, que também não iria desejar ir até o mestre se ele ali estava a pregar, a ensinar? Jesus tinha acabado de chegar ali em Cafarnaum, voltando, porque ele sempre chega na hora certa das nossas vidas, irmão, porque ele sempre chega no momento certo. Jesus, ele tem o controle de todas as coisas em todo o tempo. Muitas das vezes nós lamentamos: porque eu não fiz isso antes, porque eu não vim para a igreja antes, porque eu não fiz isso antes. E Jesus sempre tem um controle e o domínio de todas as coisas da nossa vida, irmão. E a Bíblia diz ali então que Jesus foi com ele, e seguiam, e aquela grande multidão que ali o apertava. Louvado seja Deus. E no meio dessa situação, Jesus indo com Jairo para dar vida à sua filha, ele estava já crendo assim. A Bíblia diz que entrou no meio do caminho então uma certa mulher que tinha um fluxo de sangue. A Bíblia diz que já havia 12 anos e que ela já havia padecido muito, e que já tinha ido em muitos e muitos médicos. E a Bíblia diz que ela então, tendo gastado tudo que tinha e nada havia que lhe fizesse parar o sangramento, a Bíblia diz que ela antes ia de mal a pior. Louvado seja Deus. Mas ela também ouvindo falar de Jesus, mas ela também sabendo quem era o poderoso Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Louvado seja Deus. Ela então disse ali no seu coração: se eu ao menos tocar as suas vestes, se eu apenas chegar a tocar na orla das suas vestes. Ela pensava assim no seu entendimento: não há mais nada que eu possa fazer, não há mais nada e não há ninguém que eu possa recorrer. Todo o meu dinheiro ficou com os médicos, com os sábios, com todos. Mas ela foi com a última esperança, irmão, aquele que podia fazer algo. Ela foi com a última esperança, talvez, que ela tinha, com a última força que ela tinha para vencer aquela multidão. Ela foi, irmão. E o pensamento dela era: se eu apenas tocar na orla das tuas vestes, então eu receberei, eu terei a liberação de cura. E a Bíblia diz aqui que logo então que ela chegou e que tocou na orla ali do Senhor, se secou a fonte do seu sangue, que já há 12 anos não cessava. E ela sentiu em seu corpo, naquele mesmo momento, que fora curada daquele mal, ao apenas tocar em Jesus. Será que eu e você entendemos o quanto é importante tocarmos no Senhor? Nós vamos ver nessa noite que existem muitas maneiras, existem muitos meios, mas Jesus, irmão, louvado seja Deus, Ele nos toca nessa noite para que eu e você venhamos tocar nele de novo, para que eu e você venhamos estar próximo do nosso Senhor de novo. Louvado seja Deus, porque o Senhor, Ele requer isso de mim, de você sempre, irmão, para que não venhamos nunca desviar do nosso Deus, para que venhamos nunca olharmos para o lado, mas somente para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. E a Bíblia diz que naquele momento, então, que aquela mulher sentiu que foi curada, a Bíblia diz que logo Jesus, conhecendo que dele saiu virtude, conhecendo que dele saiu poder, ele na mesma hora então parou e voltou-se para aquela multidão, e ele perguntou: quem tocou em minhas vestes? Louvado seja Deus. Talvez Jesus estava ali sendo prensado, tocado de muitas maneiras, de muitas formas, talvez por muitos curiosos, mas aquela mulher tocou de uma forma especial, meu irmão. Essa mensagem é muito conhecida, mas sempre quando levamos essa palavra ou ouvimos ela, Jesus fala de forma especial com cada um de nós. Haviam muitos ali naquela multidão fazendo a mesma coisa.
Mas só aquela mulher tocou de uma forma especial. Glória a Deus. Só aquela mulher conseguiu fazer com que saísse virtude de Jesus. Louvado seja Deus. E quando Jesus disse, olha, quem me tocou? E aí os discípulos diziam, Senhor, mas olha o tamanho dessa multidão. Todos te apertam. Todos querem tocar no Senhor. Todos te tocam. E como perguntas, quem me tocou? Louvado seja Deus. Então ele olhava ao redor para saber ali com quem estava. Então aquela mulher tremendo e temendo, sabendo que dela havia tido poder, sabendo que dela havia recebido uma cura, ela aproximou-se diante do mestre ali e disse toda a verdade. Olha aí. Louvado seja Deus. E ela disse, Senhor, foi eu que te toquei. Jesus então já sabia, irmão. E ele disse a ela, filha, a tua fé te salvou. Ser curada deste mal. Ela padecia não só de um sangramento há 12 anos, ela padecia de um grande mal que estava sobre a vida dela por anos, irmão. Olha aí. E muitas das vezes nós convivemos ou conhecemos pessoas que passam por circunstâncias hoje em sua vida e que não conseguem saber o motivo, e que não conseguem saber a razão. Louvado seja Deus. Mas esse mesmo Deus, irmão, que operou ontem, opera hoje e operará eternamente. É necessário o toque do Senhor. É necessário que você venhamos tocar no Senhor, para que de novo o Senhor faça sair virtude. Louvado seja Deus. Para que Ele de novo venha fazer algo novo dentro de mim, de você. Louvado seja Deus. E estando Ele ali ainda falando, louvado seja Deus, alguns homens chegaram ali para aquele homem da sinagoga, Jairo. Jairo, não há mais jeito, Jairo. A sua filha já está morta, não? Porque continua ainda a enfadar o mestre. Jesus estava caminhando para ir de encontro à filha de Jairo. Mas naquele momento, homens chegaram com relatos da sua casa que já não havia mais jeito. Olha aí. Jairo, não há necessidade de você estar mais à busca do mestre. Louvado seja Deus. E às vezes muitas pessoas chegam a esse momento das suas vidas achando que não há mais jeito, não há mais maneiras, não há outro caminho, não há outra forma. Jesus então, louvado seja Deus, a Bíblia diz que Jesus então, tendo ouvido esse relato daqueles homens, ouvindo aquelas palavras, não, Jairo já está morto, agora não adianta mais amolar o mestre. Jesus disse a ele, Jairo, não temas, mas crê somente. Difícil, né, irmão? Depois que nós entendemos e ouvimos uma palavra de desesperança, aquele que é dono da minha e da sua esperança, ele disse para Jairo, Jairo, não temas diante dessas palavras, mas crê somente. Quantas das vezes agiu assim, age o nosso Deus nas nossas vidas? Quantas das vezes ouvimos algo que nos abateu, que nos jogou por terra, não é verdade? Mas a palavra que Deus tem para mim e para a sua vida, crê somente. Não temas, porque a última palavra quem dá é Deus, irmão. Porque a última palavra só pode vir de Deus. Louvado seja Deus. E a mensagem continua dizendo aqui, então não permitiu que pessoas outras o seguissem, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E eles partiram para chegar ali na casa de Jairo. E a Bíblia diz que havia um grande alvoroço, e que muitos choravam, e que muitos se pranteavam. Ele trouxe ali os seus discípulos de confiança. E a Bíblia diz que quando ele então ali entrou, disse-lhes, por que alvoroçais os vossos corações? Por que chorais? A menina
não está morta, ela apenas dorme. Olha aí. Ela não está morta, mas dorme. Aqueles homens e aquelas pessoas, aqueles familiares, entes queridos, sabiam que ela estava morta. Mas chegando Jesus ali, ele chegou dizendo, não, ela apenas dorme. Louvado seja Deus. E eles, então, fazendo ali, alguns por brincadeira, riam-se dele. Porém, ele tendo-os feito sair, todos os incrédulos, todos que não criam, a Bíblia diz que tomou então consigo ali o pai, a mãe da menina e os que estavam com ele ali, Pedro, Tiago e João, e entraram ali aonde de fato a menina estava. Estava deitada, verdadeiramente estava morta, mas para Jesus ela apenas estava num profundo sono. Porque é Ele que tem o domínio, irmão, da vida e da morte. Estava ali aquela menina realmente morta, mas Jesus ia ali para despertá-la, louvado seja Deus. E a Bíblia diz aqui que então, tomando ela pela mão, disse, Talita cumi, que traduzido é menina, a ti te digo, levanta-te. E a Bíblia diz, irmão, que logo a menina se levantou, e logo a menina andava, louvado seja Deus, e ela seguia ali a sua vida normal. Que maravilha! Louvado seja Deus. Jesus, irmão, Ele é esse mesmo Deus. E logo a menina se levantou e andava, mas Ele expressamente mandou-lhes que ninguém soubesse, e disse que desse a ela de comer, mas todos que estavam ali naquela casa puderam contemplar, puderam ver o milagre de Jesus. Muitos que não davam crédito, muitos que eram amigos ali de Jairo, de principais, né, da sinagoga, quem é esse? Esse é um oportunista, quem é esse que diz que ela está dormindo, que ela não está morta? Quem é esse que pode até mudar o curso da morte? Louvado seja Deus. E vidas ali não foram impactadas, porque é assim que Jesus faz, porque é assim que Jesus age. E a Bíblia, irmão, ela nos ensina que se eu e você crermos, então somente Jesus Ele poderá fazer o que você precisamos. Amém. Para nós termos o nosso milagre, nós precisamos ter e estar diante daquele que é dono do milagre, crer somente. Porque a palavra que vem desmoralizar, a palavra que vem nos tirar o nosso incentivo, muitos podem fazer, irmão. Muitos podem trazer um relato diferente, mas nós temos que estar atentos à palavra que diz aquele que tem o Espírito de Deus, que possa estar em espírito para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Louvado seja Deus. Numa outra mensagem aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, estava ali Jesus de novo em Cafarnaum, e dessa vez então veio a ele um centurião lhe rogando, dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: olha, eu irei e lhe darei saúde. Assim como Jesus disse que iria ali na casa de Jairo, ele também disse àquele homem. Louvado seja Deus. Mas dessa vez algo diferente aconteceu, e aquele centurião disse: Senhor, mas eu não sou digno, Senhor, que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Eu não sou digno, Senhor, que o Senhor venha até minha casa, porque sou um homem mau, pecador. Eu não mereço receber a visita do Senhor, mas somente uma palavra que o Senhor disser ao meu criado, então ele sarará. Oh, glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Jesus teve que ir lá na casa de Jairo. Aquela menina estava lá naquele quarto morta, e muitos, quando ele ali chegou e disse: ela não está morta, ela está apenas adormecida, muitos riam
do Senhor. Já esse homem, esse centurião, com toda a humildade, disse: Senhor, eu entendo de autoridade, porque eu também sou homem sobre a autoridade. Eu tenho soldados sobre a minha tutela aqui, sobre as minhas ordens, e eu digo a esse: vai, e ele vai. Eu digo a esse: vem, e ele vem. Eu disse a esse: faz, e ele faz. E assim também eu creio, Senhor, que se o Senhor ordenar e disser sobre apenas uma palavra, o meu servo será curado. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que então, ouvindo Jesus essas palavras, a Bíblia diz que ele então maravilhou-se e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E eu vos digo, então Jesus aproveitou, e eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão com Abraão, com Isaac e com Jacó. Ou seja, muitos gentios que se arrependerem vão se assentar com Abraão, com Isaac e com Israel no reino dos céus. Mas os filhos do reino, os filhos de Israel, serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos judeus não criam, porque muitos que estavam ali, que eram da linhagem real, não acreditavam, assim como aquele centurião. Louvado seja Deus. Talvez por merecimento ele não merecia, mas pela fé e crendo no autor e consumador da sua fé, louvado seja Deus, Jesus então operou. Então Jesus disse ao centurião: olha, vai, e como creste, te será feito. E naquele mesmo momento, o seu criado, a Bíblia diz então que sarou. Louvado seja Deus. Jesus pode agir sobre a mim e sobre a sua fé. Jesus pode agir sobre uma palavra, irmão, que ele ainda assim disser, porque ele é fiel, irmão, porque ele é Deus. A Bíblia diz em Marcos capítulo 10, não precisa abrir, que havia ali um cego. A Bíblia diz que o nome desse cego era Bartimeu. A Bíblia diz que ele estava sentado mendigando, e a Bíblia diz que quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele começou a clamar. Ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem já estava ali, naquele estado. Louvado seja Deus por toda a sua vida. E quando ele então ouviu falar de Jesus, que Jesus passava, ninguém podia o deter. Ele queria receber a sua cura. E ele começou a dizer, e a mesma história, muitos então, quando ele gritava por Jesus, filho de Davi, a Bíblia diz que muitos o repreendiam, muitos diziam: cala-se. Louvado seja Deus. Já está morta, não serve, não tem mais jeito, porque enfadas o mestre. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que aquele homem, então cego, quando ele ouvia para se calar, a Bíblia diz que ele então clamava ainda com mais força, clamava ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que então Jesus parou, porque ele ouvia a voz de um necessitado. E a Bíblia diz que então, quando Jesus parou, mandou que o chamasse, e chamaram ali o cego, dizendo: tenha com ânimo, levanta, porque ele te chama. E aí, irmão, louvado seja Deus. E ele então, lançando de si sobre a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu veja, que eu possa ver. Louvado seja Deus. E Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou.
avô, e logo ele recuperou a sua visão e seguia. A Bíblia diz então que ele seguia Jesus pelo caminho, irmão. Eu não sei qual é a maneira, ou qual é o meio, ou qual é a forma, se é pela sua fé, ou se é pelo desejo de dizer: Senhor, basta uma palavra que o Senhor liberar sobre a minha vida, então acontecerá. Você pode orar sim, irmão. Você pode orar mesmo crendo, mesmo ouvindo de pessoas que não dá mais, que não é possível. Cala-te, não adianta mais, você vai ficar aí agora com essa Bíblia embaixo do braço. Você vai agora ficar aí igual essas pessoas que ficam aí atrás de Deus. Você pode ouvir, irmão, o que você quiser, mas você não pode perder o seu foco. Você não pode perder a sua determinação. Você não pode perder, irmão, louvado seja Deus, a direção de que somente aquele que eu e você conhecemos pode nos dar, que é Jesus. Louvado seja Deus. E Ele fazendo assim é porque Ele conhece o meu e o seu coração. Aqui em Lucas capítulo 19, a Bíblia diz que Jesus então estava ali entrando em Jericó. Louvado seja Deus, Jesus ia passando. E a Bíblia diz, irmão, que havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos. Era um homem muito rico. Mas ele, no seu coração, procurava ver quem era Jesus. Jesus mais uma vez estava passando e ele procurava saber quem era Jesus. Ele sabia que uma grande multidão ia com Jesus, estava com Jesus, mas a Bíblia diz que ele era de pequena estatura e ele não podia ver Jesus, porque a multidão era muito grande e ele era muito pequeno. E a Bíblia diz então que ele correu adiante, ele analisou por onde estava seguindo a rota que Jesus estava, e a Bíblia diz que ele se adiantou à frente, subiu numa figueira, e ali ficou, uma figueira brava, e ali ele ficou esperando Jesus passar. Louvado seja Deus. E essa foi a maneira que Zaqueu encontrou de ver a Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou ali perto naquele lugar, olhando para cima, viu Zaqueu pendurado naquela árvore. Inusitado, não é verdade, irmão? Você pode ver que existem muitas maneiras de encontrar Jesus, e você pode ver que tem muitas maneiras que Jesus também pode tocar a minha e a sua vida, ao seu familiar, ao meu e ao seu ente querido. Não há barreiras, irmão. E a Bíblia diz que então, quando Jesus viu Zaqueu, ele disse: Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Irmão, aquele homem, ele era cobrador de impostos. Aquele homem, ele não era querido pelo povo judeu. Aquele homem era mal visto. Mas só Jesus conhecia o coração dele. Mas só Jesus sabia como Zaqueu estava por dentro. Talvez muitos estivessem subindo em árvores, talvez muitos tivessem feito a mesma coisa que Zaqueu fez. Mas Zaqueu não só subiu naquela árvore, ele estava com a sua alma sedenta. Zaqueu tinha todas as posses que ele podia, riqueza, tudo o que o dinheiro podia comprar naquela época, talvez ele tinha, mas ainda lhe faltava uma coisa, irmão. Porque é verdade que se o homem tiver tudo e perder a sua alma, de nada adiantará. E é verdade que muitos hoje podem dizer e bater no peito que tem isso, que tem aquilo, mas eu de verdade te digo que se não tiver Jesus, não tem nada. O carro não vai salvar, a casa nova não vai salvar, o dinheiro no banco não vai salvar, a conta gorda não vai salvar, nada vai salvar. Dessa terra, a Bíblia diz simplesmente que tudo perecerá. Somente a roupa do nosso corpo levaremos, e mesmo assim lá ela apodrecerá. De nada adiantará, meu irmão. Então Zaqueu estava numa fase diferente da sua vida. Ele estava ali de uma maneira receptiva que somente Deus pode fazer.
E a Bíblia diz que aquele que tem ouvidos, então, que escute a voz do Espírito. Porque quando passamos a querer entender, porque quando passamos a querer saber das coisas celestiais, irmão, é porque é o Senhor que está nos visitando, não é verdade? Porque é Ele que nos visita. Porque quando o Senhor às vezes permite tudo acontecer na minha e na sua vida e ainda nos falta algo, é porque Ele ainda, irmão, não é prioridade na minha e na sua vida. E enquanto o Senhor não for prioridade na minha e na sua vida, sempre nos faltará algo. Mas ali então Zaqueu desceu depressa, recebeu alegremente, e vendo muitos homens aquilo, aquela multidão, muitos ali murmuravam, mas diziam: como pode, Senhor, se assentar à mesa com um pecador? Como pode o Senhor sentar, com um cobrador de impostos? E a Bíblia diz que então Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, ali no meio da mesa já, Zaqueu levantou e disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. E se de alguma maneira eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicado. O Senhor não disse Zaqueu para fazer nada, mas ele fez aquilo que estava no seu coração, irmão. Ele necessitava colocar para fora o desejo, talvez, de retratar as coisas erradas da sua vida. E esse é, a Bíblia diz, o verdadeiro arrependimento. E esse é o verdadeiramente conserto. E a Bíblia diz que então Jesus falou: olha, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, irmão, ele veio buscar o meu e o seu coração. E aquele irmão que estiver de forma receptiva, e aquele que estiver com o coração contrito, quebrantado, desejar o Senhor entrar, a Bíblia diz que ele então fará morada. Porque a Bíblia diz claramente que Jesus, ele está à porta e bate. Ah, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei e cearei contigo. Louvado seja Deus. Zaqueu estava na árvore, mas Deus já conhecia o coração dele. É interessante que o Senhor, uma determinada época, chegou ali para Samuel e disse: Samuel, até quando terás dó de Saul? Até quando? E Jesus falou, e o Senhor falou para Samuel: Samuel, toma agora um vaso, enche esse teu vaso de azeite, e eu vou te enviar a Jessé de Belém, porque dentre os seus filhos me hei de prover de um rei. O Senhor estava já vendo, louvado seja Deus, Davi lá de trás das malhadas, cuidando, das ovelhas do seu pai. Nunca tinha visto, mas Jesus conhecia já o coração de Davi. Jesus nunca, às vezes eu e você nunca falamos com Deus antes de estarmos aqui, mas Ele já viu o nosso coração lá no mundo, irmão, e Ele vê todos os dias. E Ele sabe o momento certo, porque quando Samuel chegou lá, ele já pensou: deve ser esse aqui que é o maior, deve ser esse aqui que é mais forte, deve ser esse aqui que é mais bonito. E Jesus falou: olha, Samuel, não atentes para a aparência, nem muito menos para a estatura, porque eu tenho rejeitado. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que passaram ali todos. Mas Jesus já tinha escolhido um, irmão. Mas Jesus já tinha escolhido. E Ele escolheu a mim e você, sabia? Da nossa casa, o Senhor tem provido. Da nossa casa,
casa, o Senhor tem falado para mim e para você. Foi assim na vida de Davi. Samuel ali chegou e falou: olha, Jessé, já se passaram todos. Jessé falou: não, ainda falta o menor. Aleluia, Jesus. Ainda falta o que está lá, apacentando as ovelhas, que não tem cabeça, que não tem honra e que não tem nada. Oh, meu Deus. Aleluia. Mas Jesus estava vendo tudo, irmão. Glórias. Mas Jesus conhecia o coração de Davi. Mas Jesus sabia que era esse o rei que havia de trazer honra para o seu nome. Nós ficamos a pensar, não escolhemos nós ao Senhor. Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E ele disse: olha, enquanto então esse não chegar, não assentaremos à mesa, até que ele venha aqui. Louvado seja Deus. Então, irmão, Jesus, ele tem como trabalhar, ele sabe como trabalhar na minha, na sua vida. Davi, por um tempo, talvez faleceu esquecido, mas Deus conhecia o seu coração. Zaqueu, quando subiu ali naquela árvore, é porque ele já estava no maior dos seus desesperos. Ele precisava de uma mudança, e sem a qual essa mudança não acontecesse, ele não teria paz na sua vida. E tem muitas pessoas hoje assim, irmão, que talvez não compreende, mas esse é o Espírito Santo de Deus trabalhando dentro do coração. É o Espírito Santo de Deus com gemidos inexprimíveis, trabalhando de dentro para fora. Que você devemos estar atento, porque nós entendemos nessa noite que mediante uma palavra Deus pode agir, mediante um toque Deus pode agir, mediante uma atitude de subir numa árvore, tudo Deus pode agir, irmão. Mas em especial, Ele pode nos tocar de uma maneira especial e nunca mais seremos o mesmo. Simplesmente porque Ele conhece o nosso coração, simplesmente porque Ele sabe como é o trabalhar do nosso coração. Porque quando eu e você procuramos fazer o certo, o correto, o de bem, o de paz, não para que o próximo possa ver, porque ninguém podia ver o que Davi fazia, irmão. Mas quando veio o urso e o leão, a Bíblia diz que ele enfrentou e tomou as ovelhas do seu pai da boca do leão, e matou o urso, e ficou ferido ali, e ninguém viu e ninguém precisava ver, mas ele faria de novo. Mas Jesus contemplava tudo. Talvez eu e você estamos fazendo muitas coisas que achamos até que Deus não está vendo, mas nada passa desapercebido diante dos olhos do nosso Deus, irmão. Porque, louvado seja Deus, Ele tem olhos como chama de fogo, e a Bíblia diz que os seus ouvidos não estão agravados. Louvado seja Deus. Ele está sempre atento, irmão, para o que eu e você precisamos, para o que eu e você colocamos diante dele. Melhor ainda, Ele está sempre pronto para agir. Os seus braços, a Bíblia diz, não estão encolhidos, para que Ele não possa operar. Em tudo o Senhor nosso Deus pode fazer, irmão, diante da minha e da sua vida. Mas Ele requer de mim e de você, irmão. Ele requer de mim e de você algo, para que possamos, irmão, ter uma vida plena, para que possamos ter uma vida de graça. Aleluia. Para que tudo que eu e você ouvimos e aqui falamos, devemos praticar diante do nosso Deus. Porque às vezes há circunstâncias que não acreditamos mais, mas enquanto Ele vive, Ele reinará, irmão, sobre a mim, sobre a sua vida, sobre as nossas atitudes, sobre a nossa caminhada difícil, sobre o nosso labor difícil. Faça tudo que vier na sua mão, faça da sua melhor maneira, do seu melhor jeito, e Deus recompensará, sabendo que não será vão, não será em vão o trabalho,
E Deus há de recompensar ao seu tempo determinado. Porque esse sim, irmão, nunca falha. O homem pode falhar com a mim, com a sua vida, mas o nosso Deus não falha. No nome de Jesus eu quero orar, Pai. Abençoa-nos nessa noite, Senhor, com essa palavra, te agradecemos, meu Senhor. Porque o Senhor, meu Deus, que de uma forma especial fala aos nossos corações. Porque é o Senhor, meu Pai, que conhece como cada um aqui adentrou. Porque é o Senhor que sabe, Pai, como cada um tem nos ouvido, de perto, de longe. É o Senhor, meu Pai, que reina, Pai, que faz morada eterna. Ó Deus, vai em busca, Pai, das almas perdidas. Vai tocando nessa hora de uma forma especial. Vai trazendo o arrependimento. Vai, ó Deus, em nome de Jesus, mostrando que só o Senhor é Deus, meu Pai. Ah, Deus, porque para aquele homem centurião, ah, Deus, partiu do coração dele dizer que somente uma palavra bastava. Ah, Deus, nós cremos assim, meu Senhor. Para aquela mulher do fluxo de sangue, ela disse no seu coração que apenas um toque bastava, e assim foi, meu Deus. Aleluia, Jesus. Louvamos o teu santo nome, Pai, porque tu és bom, porque tu és maravilhoso. Ah, Deus, nós te agradecemos, meu Senhor, porque é o Senhor, Pai, que pode agir, que pode fazer e operar muito mais além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Anima, Pai, os nossos corações nesta noite. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que aqui foi feito, pelos louvores, Pai, pela tua casa. Ó Deus, por cada um aqui presente, abençoa, Pai, no nome de Jesus, por cada um que também ouve. Vai em encontro dos lares, meu Senhor, onde estiver. Ó Deus, aqueles que necessitam, Pai, da tua voz, ó Deus, vai agindo nos corações, vai trazendo arrependimento, vai tornando nova todas as coisas, no nome de Jesus, Pai. Age, Pai. Ah, Deus, opera, Pai, liberta, transforma, restaura. Faz, Pai, a tua obra completa, ó Deus, porque fiel é o que prometeu, e aquele que começou a tua obra é fiel para terminar, meu Senhor, nós cremos. Aleluia. Abençoa, Pai, tua casa, ó Deus, essa obra, esse ministério, a vida de cada um de nós, nos leve em paz, debaixo da tua potente e poderosa mão, nos dá uma semana